Fala, galeríssima, tudo bem? Tudo bem, Rui aqui? Hoje a gente vai continuar a série sobre história antiga, sobre a história da Grécia mais especificamente, né? Agora a gente vai falar sobre os aqueus, a gente já falou um pouco sobre Micenas, bem pouquinho sobre Micenas, mas sobre a ilha, sobre a Grécia minoica também, né? E então vamos lá. Os aqueus, que é esse povo que a gente vai ver agora, está muito ligado com a Guerra de Troia, né? Então, logo em seguida a gente já vai falar sobre a Guerra de Troia e sobre a cidade de Troia também. Então, havia nos séculos 14 e 13 a.C., povos ricos e poderosos na Grécia Central e Austral. Austral é sul, caso alguém não saiba, né? Que provavelmente eram gregos ou falavam gregos, porém não conhecemos a sua história. Entre esses povos, né, haviam os pelasgos, que eram muito fortes em vários lugares da Grécia, e em geral os habitantes originais da Grécia haviam sido subjugados ou expulsos, entre eles os Léleges, que migraram para o oeste, para as ilhas do Egeu e para a Ásia Menor, onde serão mais importantes mais tarde, né? Então você vê que tipo, já havia habitantes originais, que eram os Léleges, aí vieram os Pelasgos, expulsaram eles, e agora os Pelasgos vão ser dominados pelos aqueus. E assim, a gente ainda nem entrou na Grécia clássica. Quer dizer, isso é tipo uma... Você vê como a história, como o mundo é velho, né? Aí, o cara do livro que eu tô seguindo, eu fiquei muito bravo com isso. Ele começa a apresentar uma teoria, aí você acha que isso é a teoria certa. Aí, de repente, sem avisar nada, ele fala, então, não dá pra acreditar nessa teoria, porque blá, 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 blá. Então, eu vou me dar o direito de fazer que nem ele. Vou apresentar a primeira teoria errada, depois eu vou explicar por que que tá errada, mas eu tô avisando vocês. Então, pelo meio do século 13 antes de Cristo, né? Quer dizer, seria no meio do século 13, seria 1250 a.C., aparecem os aqueus, dos quais há tradições mais ou menos confiáveis a respeito de pessoas reais e de eventos reais. Em 1200 a.C., os aqueus mandavam em Creta, né? Lembra que a gente viu que Creta depois foi subjugada, né? Há tantos aqueus em liderança na Grécia que aqueu está para se tornar sinônimo de grego, né? Se você lê o Homero, ele usa bastante aqueu, eu acho, viu? Eu acho que ele usa aqueu para sinônimo de grego. Essa fonte que ele está falando é muita coisa Homero, né? Por causa das mudanças nos gregos de 1400 a.C., ou seja, antes dos aqueus, com relações aos tempos seguintes, supõe-se que esses eram invasores, que foram tomando terras gregas, casando com esposas gregas e se misturando a esses povos, né? Se misturando aos povos que estavam ali na Grécia. Eles teriam destruído o palácio de Knossos, que a gente viu lá no outro vídeo sobre da civilização minoica, e se tornado totalmente gregos. Os aqueus se tornaram gregos. Porém, introduziram novas armas, métodos de guerra e costumes, o que explicaria a diferença entre a Grécia homérica e a Grécia micênica. Então, essa teoria o cara não acha que é verdade. Por quê? Vamos lá. É difícil acreditar que a tradição grega não guarde memória de invasões bárbaras vindas do norte. Quer dizer, os aqueus seriam bárbaros, mas a gente tem um monte de histórias sobre os aqueus e nenhuma fala que eles são bárbaros. Assim como não guardou que eles fossem estrangeiros, né? Os aqueus foram, pela tradição, tidos por nativos, e as mudanças de hábitos poderiam ter vindo do Oriente ou por povos mais ao norte, como frigianos e dardânios, né? Quer dizer, então os aqueus provavelmente eram um povo ligado, eles já eram um povo nativo da Grécia, né? Não era um povo estranho. Mas eles acabaram se tornando líderes de muitas partes da Grécia, né? E aqui é interessante, ele vai descrever a história dos aqueus e o que acontece é o seguinte, ele fala que os próprios gregos achavam que os mitos deles eram, eram ligados a pessoas reais, os mitos dos gregos eram ligados a pessoas reais, mas que se adicionou histórias estranhas, né? Histórias mitológicas, fantásticas, né? Então ele fala, no começo do século 13, o povo que controla... Peraí, acho que eu vou... Beleza. No começo do século 13, o povo que controla o Peloponeso são os Danai, que estão associados a Argos, cidade de Argos. Perseu reinava em Micenas
e Tirins. Tirinto, tá? E esses, acho que chama de Danaus, né? Danai, acho que é Danaus. Danaus. Então tinha esses Danaus e na cidade de Argos, e Perseu reinava em Micenas e Tirinto, e ele era um desses Danaus. Na época de Perseu, um estrangeiro chamado Pelops casou com a filha do rei de Pisa, não é a Pisa da Itália, é outra Pisa, e se tornou rei. Dizia-se que ele era asiático, mas seu nome é grego, e seus descendentes são aqueus, então supõe-se que ele também seja aqueu. Segundo Tucídides, é devido ao sucesso dele, né, do rei Pelops, que a região passou a se chamar Peloponeso. A filha de Pelops casou-se com o filho de Perseu, esse filho chamava Stênelos, e o filho deles foi Eristeu, cujo primo Heracles, né, que é chamado de Hércules, né, acho que na versão romana, né, disputava o trono com Eristeu. Se você conhece a história dos 12 trabalhos de Hércules, né, ele acho que aceleraram o nascimento de Aristeu, né, para ele ser o herdeiro, né, antes do Hércules, né, eles são primos, né, e, e Hércules tem que fazer, quem disse os trabalhos dele tá certo ou não, é esse primo Euristeu, que odeia ele, né, então, basicamente isso. Então, o trono de Micenas passou, logo após sua morte, imagino ser de Perseu, ao seu tio Atreus, mas não o trono de Argos e de Tirinto. O rei dessas cidades foi Adrastus, também aqueu que promoveu a guerra de Argos contra Tebas. A primeira expedição é famosa como a de Sete contra Tebas, que é o nome de uma peça famosa. Eu esqueci o autor, mas se você procurar Sete contra Tebas, você acha. Essa, essa expedição fracassou, mas a segunda deu certo. Os filhos de Atreus, Agamenon e Menelau, se casaram com Clitaministra e Helena, filhas de Tíndaro, rei do Lacedaemon, que incluía a cidade de Esparta, né? A capital era Esparta. Então você vê que, tipo, pera, Helena é quem foi raptada na guerra de Troia. E você tá falando que, tipo, Perseu foi o cara que matou a Medusa. Então, tipo, pera, isso aí é história ou isso é mitologia? Então é exatamente, exatamente isso. Quer dizer, os gregos achavam que essas histórias foram acrescentadas às, às histórias mesmo de pessoas reais. Os mitos foram acrescentados à história de reis de verdade. Então, havia basicamente quatro grandes reinos na Grécia. Os dois reinos dos Atridas, né, os filhos de Atreus, que era o reino de Agamenon. Agamenon era rei de Micenas, Corinto, do Istmo de Corinto, de vários outros lugares. E beleza. Depois do irmão dele, Menelau, que herdou o reino de Lacedaemon e reinou em Esparta, ele era rei de Esparta, e eles dominavam Micenas juntamente. E juntos eles tinham metade da área do Peloponeso. Depois você tinha Argos, que era governada por Diomede, Estenelos e Erialos. Acho que eles dividiam a cidade, era mais ou menos isso. Dominavam todo o território que depois seria chamado de Árgores, exceto Micenas. E também tinha o reino de Nestor, que era rei do reino de Pilos. Era um reino que ia do rio Alfeus até uma região chamada Messênia. A corte dele era em Cocávatos, né? A cidade chamava Pilos, mas acho que hoje se chama Cocávatos. O interessante é que Micenas parecia ser uma espécie de... Os reis de Micenas pareciam ser uma espécie de líder dos vários aqueus. Então ele fala, embora não possa ser chamada de império ou mesmo de confederação, não se devia tributo militar a Micenas, mas os reis de Micenas eram tidos como superiores. Ele usa a palavra kinglyhood, né, tipo rei, realeza, né, tinha uma característica de rei. A cultura é aristocrática, os feitos dos príncipes são exaltados e não há ideia de nação. Há muitos combates individuais e busca-se eliminar o capitão do inimigo.
A estratégia é rudimentar, as armas são caras, e quando alguém vence um combate, ele quer pegar a armadura do adversário. Disputas pelas armaduras dos mortos são frequentes. Eu acho que tem isso na. Acho que. Não, acho que não é que queriam pegar a armadura de Heitor, né? Mas você vê isso na Guerra de Troia, né? Especialmente na essa questão de eliminar o líder do inimigo. Quando você lê a Ilíada, você vê que, tipo, quando entra na batalha, tem sempre, tipo, um cara foda dos gregos contra um cara foda dos troianos. Porque tem essa questão de eles serem, de ser uma cultura ligada aos heróis, né? O desenvolvimento da sociedade parece ser marcado por um afrouxamento dos conflitos e assassinatos são muito comuns nas famílias nobres. Sugeriu-se que isso seria causado pela transição da sucessão cognática para agnática. Cognática é quando a herança, né, a sucessão, inclui os laços, o lado feminino, né? Quer dizer, se e a agnática é só para quando contando só o masculino, né? Quer dizer, só passa só pela parte de pai e não pela parte de mãe. Então, como passou da cognática, que incluía tanto o pai e a mãe, para a agnática, que é só pelo pai, né? Só masculina, isso teria causado uma série de conflitos, né? Porque provavelmente assim, a gente sabe, por exemplo, no caso de Carlos Magno, né? Outro contexto, outra história, mas era ele queria, a ideia seria passar tudo para o filho mais velho, né? Mas o costume era dividir entre os filhos a herança, né? O reino. Então, às vezes você fala, não, agora vai ser desse jeito, só que ninguém quer mudar, entendeu? Cada um, eles querem dividir, né? Então, também teria sido a mesma coisa, né? O pessoal estava acostumado com a sucessão cognática, passar para a agnática assim do nada, né? Às vezes não fala, não, eu tenho direito, e aí isso gera uma série de esses afrouxamentos dos laços familiares, conflitos e assassinatos que são comuns nas famílias nobres. Então, uma nova ligação que tende a substituir a realeza é a relação entre os príncipes, e ele chama de companheiros, né, de retainers, que moravam com ele no palácio. Então, tipo, é ele e os amigos dele, tipo, morando lá. E o que que eles fazem? Eles caçam e ouvem menestréis, que têm canções comuns ao mundo aqueu. Quer dizer, então todas as cidades, todos os reinos. Provavelmente a aristocracia usava um dialeto comum que também era usado pelos menestréis. Parte disso se reflete nos deuses do Olimpo, que eram comuns a todos, apesar da existência de sacerdotes ocultos locais que tinham pouca expressão. E apesar dos reis, dos sacerdotes locais terem a sua existirem sacerdotes locais, né? O rei era quem realizava o sacrifício aos deuses, né? A gente vê isso bastante na Ilíada e na Odisseia, né? Em outras histórias também, né? E então provavelmente a riqueza dos aqueus vinha digamos, pirataria, porque ele fala que os homens que atacavam reinos vizinhos eram louvados, sendo provável que parte da riqueza, não tudo, mas parte da riqueza dos reis aqueus vinha de pirataria. Acho que a gente vê muito isso também nos poemas homéricos, né? E os poemas homéricos, eu lembro de ter visto algumas histórias assim o, sobre essa questão de você atacar outra cidade e pilhar ela, né? Pilhá-la. Mas é basicamente isso que tinha para dizer sobre os aqueus. Espero que vocês tenham gostado. Agora os próximos vídeos vão ser sobre a Guerra de Troia. Vou fazer um vídeo sobre a descoberta de Troia, né? Como que toda a polêmica em torno da descoberta de Troia, onde que ela é, como que a gente sabe que é. E então sobre a Guerra de Troia, sobre a descoberta da cidade de Troia. E depois também mais um pouco sobre os poemas homéricos. Mas é isso aí, valeu. Obrigado pela atenção. Se inscreva aí no canal, dá aquela curtida. Valeu.